Muito bem, a gente está aqui no Parque Santos Dumont, em São José, esse lugar bonito. Está bem agitado aqui, muitas famílias, né? Estamos aqui nas férias de julho. E a gente vai colocar no nosso canal, no nosso Facebook também, essa entrevista aqui com a Clarice Sabino, que é uma poeta aqui de São José dos Campos, né? Está começando a carreira e já está conseguindo alcançar um destaque legal. E a gente vai trocar uma ideia com ele sobre poesia, literatura, sobre a vida dela também. Então, Clarice, bom, primeiramente prazer ter você aqui nessa entrevista. Prazer estar aqui, estou muito feliz. Legal. E me diz assim, onde que você nasceu, né? Você é uma joseense ou você é como outros tantos que acabaram vindo para cá? Como é que foi sua infância, enfim, como é que foi sua trajetória inicial? Não sou joseense, sou carioca, nasci no Rio mesmo, sou carioca da Gema. Então, somos quase conterrâneos. Sou de Teresópolis. Ah, pois então. Pois é, que legal. E aí eu cresci em Belo Horizonte, morei 10 anos em BH e já vai fazer uns 6 anos que moro aqui em São José. Meu pai foi transferido quando ele já estava na escola e desde então me considero joseense, né? Já estou crescendo e sofrendo na cidade junto com todo mundo. Essa cidade já tem essa coisa, a gente meio que se apaixona por ela, né? Com o tempo. Aprendi a amar São José. E, bom, você falou, né? Você veio parar aqui então porque seu pai foi transferido, né? Do serviço dele para cá. E o que você mais gosta em São José dos Campos? O que você mais te atrai? O que eu mais gosto em São José? Isso é complicado, porque São José me causa uma mistura de sentimentos. Porque quando eu vim pra cá foi um grande choque. Eu morava em Belo Horizonte, cidade bem maior do que São José, e aí quando eu entrava na internet, pesquisava, né, onde eu ia morar, e era o Banhado, que é o cartão postal da cidade. Eu falava, meu Deus, vou morar com as vacas, onde é que eu tô indo? E aí, quando cheguei aqui, me apaixonei, porque eu amo ver o Sesc, eu amo Vicentina, eu gosto do ritmo da cidade, tudo aqui fecha cedo. Pra quem é de São José e pra quem não é, as coisas fecham 2 da manhã no máximo, então não existe vida noturna. É uma cidade antiga. E eu, como uma boa velha que sou, adoro isso, porque eu não aguento ficar até muito tarde na rua. Então, pra mim, o ritmo é muito bom, fiz muitos amigos, apesar de que eu acho a interação social dessa cidade muito estranha. Eu não compactuo com a dinâmica de relacionamento. Acho muito esquisito, desde coisas de conversas de elevador até ter uma conversa mais profunda com uma pessoa. Eu acho muito esquisito, as pessoas são estranhas. Acho que até por uma cultura da cidade, né? Porque o Vicentina era um sanatório de tuberculose, então acho que as pessoas têm essa tendência a se proteger e se distanciar das outras. Mas isso me é estranho, porque eu sou carioca, né? Sim, eu não sou desse naturalmente jeito. É mais expansivo, né? Então, realmente. Isso foi estranho. Mas eu gosto muito de São José, eu gosto muito do que descobri aqui, do que cresci aqui. Eu aprendi muitas coisas nessa cidade, eu tive professores incríveis, conheci artistas maravilhosos e isso mudou minha vida, com certeza. Tem uma coisa interessante aqui que é a proximidade de São Paulo, a gente está no eixo Rio-São Paulo, né? Próximo da Serra da Mantiqueira, de Minas, do litoral, então tem é quase que quase grande São Paulo, né? Mas não chega a ser. Muito São legal. José é 1 hora de qualquer lugar do mundo. Uma hora da praia, 1 hora de São Paulo, 1 hora de Campos, 1 hora de qualquer lugar. E Clarice, como é que foi que a poesia e a literatura entraram na sua vida? Assim? Lógico que você tem uma coisa da família, mas tem uma coisa que foi particular, né? Que te tocou a primeira vez. Como é que foi isso? Então, eu fiz teatro durante muito tempo. Fiz teatro no Grupo Galpão, fiz teatro no Palácio das Artes, na escola, como qualquer estudante que se preze. E eu sempre tive o hábito de ler muito, então era natural eu ter contato com os textos. E aí as coisas foram acontecendo, tomando ritmo natural. Conheci a literatura na escola. O meu avô é um grande leitor, então me apresentava livros e isso aumentava minha curiosidade. E eu gosto muito de ler, sempre gostei. Eu tinha muita capacidade de memorizar textos. Então era muito gostoso, prazeroso a sensação de ler alguma coisa, aprender e me identificar. Lendo muita crônica, li muitos romances, Crepúsculo, Percy Jackson, essas coisas que hoje em dia já não fazem mais sentido pra mim, mas eu tenho um grande respeito porque li essas coisas, li vários clássicos. Na época foi importante. Sim, né? Claro. É um tipo de literatura diferente. E aí quando descobri a poesia, aí eu descobri o amor, assim.
Nunca mais parei de ler poesia. Fiquei completamente encantada por tudo, pelo que eu gosto de ler e pelo que eu não gosto. Tudo na poesia me encanta. Eu gosto muito da mágica, do mistério. E acho que é isso. A literatura entrou na minha vida de um jeito muito natural. E flui. Você já começou a escrever nessa época de criança ou você não? Não. Só foi começar mais tarde? Então, isso de escrever é complicado, porque eu sempre me vi escrevendo. Eu escrevia quando era mais nova, porque assim, o meu avô é um bom contador de histórias. Mas não é um bom, ele é o melhor contador de histórias. Não é porque é meu avô, é que é verdade. E aí eu queria contar para as pessoas o que ele me contava. E aí eu comecei a escrever crônicas com as histórias do meu avô. Mas muito pequena, devia ter uns 10, 11 anos. E aí mostrava pra ele aquela coisa no teatro, escrevia cena, a criatividade já fluía, né? E então quando eu descobri a poesia, comecei a escrever por uns 15, 16. Não foi tudo de repente. Foi de uma necessidade, uma vontade que veio me surgindo. E quando eu vi, já estava escrevendo pra caramba e as coisas foram acontecendo. A coisa fluiu, né? É. E aí você ficou realmente conhecida com a internet, né? Como é que isso aconteceu, né? Eu lembro que vocês deram uma explicada sobre isso naquele evento, um ano atrás, né? Mas agora a gente está, talvez, vendo um pessoal que não teve a oportunidade de te conhecer aquela vez. Então, como é que foi que a internet te deu meio que uma catapultada? Então, nunca foi minha intenção. Eu, na verdade, comecei a postar na internet por livre e espontânea pressão de uma amiga, que descobriu que eu escrevia e falou, se você não começar a postar e falar que é seu, eu vou postar e falar que é. E aí eu falei, então, vou falar que sou eu de uma vez, né? Senão eu vou parecer boba, né? Uma amiga postando falando que é meu. E aí eu comecei e fiz uma página no Facebook. Aí a página foi crescendo, o Bruno Mantovani, que é um jornalista aqui de São José, me conheceu e fez uma matéria comigo pro Vale, que é o jornal da cidade. E aí, nisso, as coisas foram acontecendo. Aí eu resolvi fazer o Instagram pra página, comecei a ter mais visibilidade, depois fiz uma entrevista que foi muito legal pro estado de Minas, isso aí na capa do Caderno de Pintura, e aí muito mais gente me conheceu, e aí de repente a minha página estava com mais de 1.000 seguidores, e no Facebook, no Instagram também cresceu muito, e comecei a receber convite para eventos, convite para parcerias, essas coisas, e foi tudo se desenrolando. Foi o assim. título da página é Nada Disso É Pra Você, né? Como é que você escolheu esse nome? Então, isso sempre é um grande problema, porque eu acho que o nome é muito importante. E eu ficava assim, gente, o que é que eu vou colocar, né? E aí achei uma poesia muito antiga que escrevi quando tinha, sei lá, uns 15 anos, e é uma bobagem. E ela falava, no final, não quer notar da minha ironia e o fato de que nada disso é para você. E aí eu peguei esse trecho e coloquei de nome e deu certo, né? As pessoas gostam. Mas isso ficou marcado. Ficou marcado, mas é engraçado também, porque como eu coloquei esse nome na página, no Instagram, no Facebook, ninguém associa que a página é minha. Então muita gente manda mensagem ou me escreve achando que tem mais gente por trás da página, porque eu posto muito conteúdo, eu escrevo em muita quantidade. E aí eles acham que é mais uma pessoa, só que não é, sou eu. Só você. Mas Apenas ela. Só eu, culpada. E assim, você com esse sucesso que você alcançou, né, 100 mil seguidores na página, surgiu a oportunidade de lançar o seu primeiro livro, né? Que é este aqui, Para Que Serve a Poesia. Tá aparecendo ao contrário aqui. Opa! Aqui, ó. Este livro aqui. Como é que surgiu essa chance, né, de você postar o seu livro aqui, Para Que Serve a Poesia? Como é que surgiu essa oportunidade? Então, o livro é o seguinte. Um dia, dei uma entrevista aqui também no Santos Dumont. E depois da entrevista, fui direto pro Sesc. E no Sesc estava tendo um sarau com Wilson Gordi e eu me chamo Antônio Pedro Gabriel. E aí eu fiquei aquela coisa toda boba, e na época eu tava com o meu namorado, meu ex-namorado, e ele me falou, você tem que ir lá falar uma poesia. E eu falei, ai meu Deus, o que é que eu vou falar, né? Fui lá, da maior cara de pau, falei um poema, e depois do sarau, o Wilson veio falar comigo, que tinha achado bacana, enfim, foi isso.
E ficou o contato, porque o Wilson é um dos editores da Penalux, que foi a editora que eu publiquei o livro. E aí, depois disso, ele já tinha me perguntado se eu não tinha material para publicar, eu muito tímida, falava que não tinha. E aí, quando escrevi o Praxserve nasceu em uma semana, eu escrevi ele todo de uma vez. E quando ele nasceu, me deu um surto de coragem e mandei pro Wilson. Falei, olha, eu tenho isso. Aí, não deu 2 horas, ele já me respondeu, vamos publicar. E aí foi isso, não teve nada a ver com a internet. Não teve nada a ver com o Porque Instagram. as poesias que estão nele não são as mesmas que estão na internet. Outro Conteúdo totalmente diferente. Sim. É legal para quem já conhece a página dela, então o livro aqui são outras poesias, né? Então você pode adquirir o livro aqui. Você vai ter um material diferente, totalmente inédito. O meu primeiro livro, inclusive foi uma dúvida que surgiu. Porque depois que o Wilson me conheceu, o Tonho, eles perguntaram, né? Você não quer colocar alguma coisa da página no livro? E eu achava que não, porque o livro nasceu pronto praticamente. Então eu não queria mexer. Eu respeitei o processo criativo dele. E depois nasceu o segundo também, que não tem nada a ver com o Instagram também. As coisas aconteceram meio por fora. Então, pra mim eu uso o Instagram, o Facebook, as redes sociais como uma ferramenta para compartilhar o que eu escrevo, mas não é tudo pra mim. Se acabar a internet hoje, eu ainda não é um fim em si mesmo, coisa. né? Você Sim. vai ter outros meios. Eu não escrevo para o Instagram, ou pelo Instagram, ou por causa do Instagram. Não tem nada a ver com isso. A minha motivação não é essa, não é o meu objetivo ser famosa ali, ou qualquer coisa assim. Apesar de que as coisas têm uma grande visibilidade, é legal ter esse contato. Acho que hoje em dia não tem muito como separar uma coisa da outra, né? É uma coisa que está na nossa era, né? Sim, mas eu não escrevo para isso. Sim. Pra mim a literatura é algo muito maior e mais sério do que até porque rede social. Antes de existir redes sociais, já existiam grandes escritores, né? Desde a antiguidade, né? Talvez até muito maiores do que os de hoje. Exatamente. Então, você citou o segundo livro, né, que é o Em Tuas Mãos, que você acha que lançou o ano passado, né? Sim. 2018. Os 2 foram no ano passado. Os 2 foram no ano passado, né? Uma versão em PDF, né? Por que você decidiu lançar nesse formato o livro? Então, o Em Tuas Mãos eu resolvi fazer nesse formato de PDF e disponibilizar ele gratuitamente na internet, porque quando publiquei o primeiro livro, recebi muitas mensagens de pessoas de vários lugares do Brasil dizendo que queriam o livro, mas não tinham dinheiro para comprar. E eu não tinha condição de mandar o livro para todo mundo, apesar de que essa era a minha vontade. Eu queria sair distribuindo meu livro, só que não tinha como. E aí isso me incomodou muito. A literatura que eu acredito não é essa que as pessoas não, apesar de terem o interesse, não conseguem chegar até ela porque não tem dinheiro, não tem como, enfim. E eu falei, o que é que eu posso fazer para quebrar essa barreira? Deixar acessível a qualquer um, né? E aí eu resolvi escrever, na verdade o livro já estava escrito, resolvi publicá-lo através de uma editora que disponibilizasse material gratuitamente online. Porque aí eu acho que seria acessível e para todo mundo, porque além de ser de graça, eu acho que ele é muito interessante porque ele gera uma possibilidade de interação maior. Então leitores que talvez não teriam acesso à minha obra física conseguem acessar a virtual. Até porque o meu livro não está sendo vendido em grandes livrarias ou em qualquer lugar, assim, eles têm que procurar para achar. Sim. Então na internet é tudo muito mais fácil, né? E é um jeito de conhecer o que eu escrevo também. Bom, aí você já então tem os 2 livros lançados, né? Sua página, eu queria perguntar para você, né? Sobre ser uma poeta, né? Você meio que disse que mais ou menos no começo da sua vida como que você começou a escrever, mas por que você acha que você escreve, né? O que te motiva a escrever? Então, eu não me considero poeta. Isso é um embate pessoal. Não me considero poeta, porque eu não me acho profissional, no caso. Eu sou uma grande experimentadora da literatura e das artes no geral. E eu escrevo porque eu tenho a necessidade de me expressar. Assim como a gente tem que... Cada pessoa tem um meio, né, de escape pra gente não enlouquecer. O meu é a escrita. E
eu fui muito influenciada, na verdade, por uma poesia do Bukowski, que é um cara que eu implico, mas eu gosto muito desse poema. Que ele fala assim, então você quer ser um escritor. E ele fala, se você não for explodir, se matar alguém, não escreva. E ele vai falando várias coisas. E eu me encontrava naquilo, porque eu não escrevia para ganhar público, para ganhar fama, para ser aceita, para ter namorados, para as pessoas me amarem, ou sei lá, por qualquer outro grande motivo que não escrever. E eu sempre achei muito linda. Eu acho a literatura um assunto muito sério. E eu respeito muito. E eu acho mágico. Eu acredito na educação como fator de transformação social, de transformar o mundo. E eu acho que quando a gente trabalha o lado da sensibilidade, a gente está atuando em outra parte do ser humano, sabe? E eu acho que é muito importante a gente exercer essa reflexão com todo, porque a poesia é isso, sabe? É sentir, é perceber o mundo que está em volta, é olhar as coisas. E eu escrevo por causa disso, porque eu sou uma grande rebelde e não aceito esfriar, né? Eu sou aquela frase do Tchê, endurecer sem perder a ternura. Então é isso. Você falou Bukowski, né? Algum outro escritor, escritora te influencia a ponto de dizer, nossa, é uma influência muito grande para mim? O Bukowski não é uma influência muito grande para mim. Não é. Não é, de forma alguma. Mas tem muita gente. Eu acho que, na verdade, ele não é uma influência muito grande, mas de certa forma me influencia sim, porque tudo que eu já li na minha vida e que leio, o que gosto e não gosto, me influencia. Eu vou tecendo os pedacinhos das coisas que me tocam e de repente crio algo com isso. Então, se for pra falar nomes, eu sempre falo a mesma pessoa, porque eu bato nessa tecla que eu acho que todo mundo tem que conhecê-la, que é a Ana Cristina César. Sou completamente apaixonada por ela, mas tem várias outras, assim. Teve uma poeta portuguesa que li agora há pouco livro e achei uma maravilha, e chama Adília Lopes. E o nome dela me lembra Adélia Prado, que é outra que amo. E a Adélia me lembra Torquato Neto, que amo também, que me lembra Piva, Cacaso, Capinã, tem vários que adoro. Então eu podia ficar um tempo aqui falando nomes. Sim, a lista pode ser, né, muito grande, né? Porque eu leio muito, igual eu falei, antes de escrever qualquer coisa, eu sou leitora. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que as pessoas têm que lembrar que ler é muito importante também. Eu amo ver uma série no Netflix, amo ver filme. Inclusive eu, quando era pequena, era a criança que tinha zerado a locadora, tirando os filmes de terror, que até hoje não vejo. Mas eu já tinha visto todos, eu chegar no balcão e as moças que já eram minhas amigas, porque eu sempre fui assim, de fazer amizade muito fácil, já me entregarem os filmes novos, porque os antigos eu tinha visto todos. Imagina, uma criança já ter visto todos os filmes da locadora, era uma loucura, né? Claro, desapropriados, né, gente? Não sou essa coisa, porque vi coisa errada. Mas enfim, é isso. Aí eu gosto muito disso. Mas fora da poesia, eu leio muita coisa também. Eu tô lendo um livro do Antônio Torres, que ele me deu, que é uma delícia. Eu tô maluca, assim. Ontem os meus pais chegaram em casa, abri o livro no sofá e falei, mas escutem isso, vocês estão sentindo a força do que esse cara tá escrevendo? Se chama Meu Querido Canibal, inclusive fica aí a sugestão, porque... Antônio Torres, né? Antônio Torres, Meu Querido Canibal. Maravilhoso, enfim. Mas tem muita coisa, eu tô num processo de descobrimento e redescobrimento. Estou lendo de novo Grandes Sertões Veredas também, do Guimarães Rosa. Eu vou lendo um monte de livro ao mesmo tempo, né? Porque não sei se tem algum problema de distração, mas não consigo ficar muita coisa, assim, na mesma coisa há muito tempo que não seja poesia. Então, o que não é poesia, eu vou lendo. Você vai pincelando assim e vai, o que é poesia, vai acrescentando. Vez, né? Não é... Muito bacana isso. Vou te fazer aquela pergunta que eu fiz naquele ano passado. Vou refazê-la agora para o pessoal que não viu, não esteve lá. O fato de você ser a sobrinha bisneta do Fernando Sabino, isso para você tem alguma influência ou para você você não pensa, nem pensa nisso, né? Ele é uma influência para você também, você já leu bastante coisa dele, como é que você lida com essa coisa do parentesco com ele? Então, eu acho que o nome me dá uma força, sabe? Mas não pelo nome em si. Eu tenho meu nome porque minha avó queria que eu tivesse nome de escritora.
E o Sabino já era de família. E o Clarice é porque a minha avó adorava Clarice Lispector. Então eu gosto do conjunto. Isso do parentesco é agradável saber que tinha uma pessoa muito boa na família. Mas em termos práticos não muda em absolutamente nada na minha vida. Apesar de que na Fiera Chá, Marina Colaçante já sabia quem eu era quando fui me apresentar. E isso por causa do Fernando. Então isso foi um grande... Ok, isso foi uma bênção do nome, mas foi a primeira vez que isso mudou alguma coisa na minha vida. Em todas as outras vezes tem gente que nem associa, sabe? Não sei se é um sobrenome comum ou... Eu tenho um colega de trabalho que é sobrenome Sabino, eu acho que talvez, ele mora aqui, mas acho que talvez ele não te conheça. Então, e eu também não conheço. E aí... não é tão estranho, né? Mas eu li muito Fernando, muito na casa. E acho que ele faleceu, se não me engano, em 2004. Foi, 2004. Você teve alguma relação com ele? Nada, eu nasci em 98, né? Em 21, era muito pequena né? Mas o meu avô sim, meu pai também chegou a conhecer, mamãe também, inclusive tem vários livros lá em casa que ele assinou, ele e alguns amigos assinavam pra minha mãe e pro meu pai, tipo, abençoando a união deles. Então, eu acho o máximo. Li muito, sim, mas é isso. Bom, você falou sobre a diferença entre os seus dois livros. Eu li os dois. Aí você perguntou pra mim até, o que você achou? Eu achei o segundo, né? Eu achei diferente. Porque eu achei que você contou ali uma história de amor do início ao final dela, né? Mas explica um pouquinho como é que foi o Em Tuas Mãos. O que ele quer dizer. Tem umas palavras em espanhol, né, no livro. Achei interessante, inclusive ela tirou isso, né? Então, Em Tuas Mãos eu escrevi quando estava morando em Buenos Aires. Então, por isso tem a mistura de línguas, porque era o que eu estava passando na minha vida. Mas ele é separado em capítulos, como ele tem vários nomes, e eu, na verdade, foi uma coisa muito empirista, porque peguei um objeto e apertei o mais forte que eu conseguia e foram 11 segundos. Então, são 11 poesias. E aí eu coloquei cada nome de cada capítulo pelo que eu sinto quando estou pegando encostando em alguma coisa, apertando muito forte e depois deixando ela aí. E esses são os nomes das sensações ou o verbo que corresponde a isso. E na verdade esse livro todo, Em Tuas Mãos, é uma mistura de coisas, porque eu estava passando por uma fase de vida de um crescimento, assim, quase que uma explosão, sabe? E eu estava absorvendo muito do mundo em minha volta. É uma clara homenagem à Ana Cristina César, porque o livro delas é A Teus Pés e o meu é Em Tuas Mãos, é por causa dela. E a poesia inicial é uma que ela traduziu do Walt Whitman, que fala Amor, isso não é um livro, sou eu. E essa era a minha sensação escrevendo ele, porque era como se eu estivesse me derramando nas páginas e aquilo ali que é tudo o que existia de mim naquele momento da minha vida. Então, eu acho ele muito forte, mas é uma escrita completamente diferente do para que serve. Porque eu acho que eu já estou muito mais madura e sóbria em algum sentido. Tem a brincadeira com o espanhol, tem algo que cresceu, sabe? É uma mágoa, diferente do que não tá no para que serve. Porque no para que serve a poesia, eu estou muito entusiasmada com a vida. Então, eu estou refletindo quase que numa felicidade adolescente sobre tudo que me envolve. A descoberta, né? E no Em Tuas Mãos eu já tô meio duvidando de tudo, meu mundo acabou. E no Em Tuas Mãos eu falo do Bukowski, coloco uma frase que não é dele, mas que todo mundo acha que é. Todo mundo acha que é dele, verdade. E o livro todo é uma grande ironia, porque é como se estivesse contando uma história de amor, mas não é uma história de desilusão. Então se você sabe disso e você lê o livro, você vai ler com outros olhos, porque se você ler sem saber, pelo menos o que me falaram é que você acha que é uma grande declaração de amor, mas o total oposto disso, não é uma declaração. É quase que um ódio, uma ode de raiva ao amor. Isso aí. Muito bom, viu? Obrigada. Você pode baixar gratuitamente na internet, né? No site da Palusa. Isso. Em Tuas Mãos, de Clarice Sabino. Bom, você tem uma profissão fora da literatura, né? É meio aquela coisa de músico, né? O que você é músico? Tá, mas no que você trabalha? Então a literatura é meio que isso aqui no Brasil. Por isso também que não me acho poeta ou escritora. Porque você tem uma profissão, né? Fora da eu estudo odontologia, ainda não formei. Na graduação. Vai ser uma dentista. Serei, se tudo der certo, se a Unesp me formar, por favor. Brincadeira, vai dar certo, sim. Vai sim. E eu te perguntar então, acho que você já vai negar, porque você tem um sonho de viver da literatura,
Você almeja isso? Olha, eu acho que aqui no Brasil é muito difícil. Seria maravilhoso eu me tornar o próximo Agualusa e viajar o mundo buscando histórias. Seria o grande sonho, na verdade. Mas eu não sei. Eu não sei porque não é o que eu almejo. Assim. Na minha literatura, na minha experiência, a literatura tem sido exatamente isso, uma experiência. Então, eu estou pisando no chão devagarinho e vendo até onde chego. É tudo sem grandes pretensões ou intenções. Eu faço... É bem no feeling, sabe? É um total empirismo. Algo que eu vou vendo a até inspiração onde que vem, você vai... Então, mas seria até porque, né, a partir do momento que você tem responsabilidades, contratos, você tem que produzir, né? E aí se torna uma obrigação, né? Aí é meio complicado você lidar com isso, né? Sendo um artista, né? Claro. E falando disso, a cena... Mas só uma coisa, eu acho que há a esperança de se viver com isso. Eu acho que a literatura tem que ser valorizada, os escritores têm que ser valorizados, isso é uma profissão muito séria. A literatura é uma coisa muito séria. Então eu acho que o ideal é que sim, mas pra mim o ideal é que o mundo seja maravilhoso, os professores recebam bem, as pessoas vivam com dignidade, não é muito o que acontece. Então, é porque a gente está passando um momento de crise na literatura brasileira, algumas... Acho que na cultura brasileira é um momento de crise. Um momento complicado. As realmente. pessoas se perderam completamente nos ideais, os bons costumes e a tradição voltou de uma forma muito puritana, hipócrita e suja e baixa. E as pessoas não têm cultura, não consomem cultura e não se interessam por cultura. Então eu acho que é utópico pensar em viver de literatura hoje no Brasil. Mas eu acho que é maravilhoso, que eu adoraria poder. Então, apesar desse quadro, a literatura brasileira ainda sobrevive e estão aparecendo pessoas novas, como você, como os eventos, né, que a gente falou aqui com o Zac, com o Wally. Como é que você está enxergando a cena cultural, poética? Se você conhece outros poetas, as pessoas que escrevem aqui na região, em São Paulo, no Brasil, você foi, como você disse, lá para a Feira Literária de Araxá, conheceu pessoas novas lá, que você disse que gostou muito. Você está enxergando um quadro até que pode ter uma esperança pela frente. Como é que você está enxergando isso? Olha, eu acho que as coisas se reinventam, se renovam, né? Os que deixaram coisas estão indo agora e a gente que vem pela frente está tentando encontrar o próprio caminho. Eu não sei, sabe? Às vezes eu fico com medo dessa esperança que tenho, ser quase uma coisa ingênua e infantil que tem dentro de mim, de querer pensar que o mundo pode ser bom, que as pessoas podem se importar com isso. Mas eu vejo muita gente bem intencionada, eu tenho esperança nos jovens, a minha fé está nas crianças. Eu vejo o Islã se movimentando e sendo um movimento muito lindo, forte, empoderado e consciente, mas eu sinto medo de que isso não chegue aonde tem que chegar, porque a periferia é a periferia e as pessoas se afastam disso, sabe? É da margem para a margem. E eu queria mesmo que eles estivessem no topo e eu espero que cheguem lá, mas por enquanto eu acho que as pessoas são muito cegas para isso. Mas aqui no Vale do Paraíba tem um movimento muito interessante de literatura, de cultura, tem muitos artistas novos, eu conheço escritores fantásticos daqui. Ontem, inclusive, tomei café com uma que eu sou super fã, que é a Eliane Troia. Ela é maravilhosa, inclusive vai lançar o segundo livro de poesia esse mês, fica aí o convite, fiquem ligados. E eu não sei, sabe? Eu tenho muito medo. Eu acho que são tempos sombrios. O nosso país está governado por loucos, saludam torturadores. E tem uma parte muito, muito estranha da nossa cultura que eu não consigo entender, porque não é muito indigesto pra mim. Porque, por exemplo, quando eu morei em Buenos Aires, lá eles tinham uma praça que chamava Plaza de la Memória, que era um memorial sobre a história da ditadura na América Latina. Então eles tinham várias placas que iam falando o que é que aconteceu durante os anos sombrios para que isso não voltasse a acontecer. Então eles não negam a história, eles aceitam, respeitam para que não volte a acontecer. E no caso do Brasil, não. A gente finge que nada aconteceu, na ditadura era que era bom
e o meu avô sobreviveu, e ele fala que é ótimo, eu já ouvi isso várias vezes, e que volte a intervenção militar. Pelo amor de Deus, né? O que é isso? É igual a escravidão, daqui a pouco vai ter doido defendendo a volta da escravidão, falando que não aconteceu, que matou foi pouco, sei lá, sabe? Eu não entendo. Eu acho que o Brasil é muito mal resolvido, tem que crescer, ir no psicólogo, conversar com a terapeuta, porque não dá. E isso é porque as pessoas não consomem cultura, porque se lessem os livros, se estudassem um pouco, se escutassem as músicas, sei lá, se conversassem sobre, saíssem um pouco da própria bolha, não ia ficar nisso. Ai, eu nem sei mais. É aquela frase que muita gente diz que é verdade, o conhecimento liberta. A partir do momento que você se dedica a conhecer, né, inclusive fora do seu próprio mundo, né, conhece a realidade fora do seu próprio mundo, muita coisa pode mudar. Mas é aquela dor de sair da caverna também, né? Porque o sol queima e é muito mais confortável a gente ficar aceitando de que, enfim, é difícil. Tá certo. Clarice, a gente podia conversar muito mais, mas eu acho que está suficiente. Eu sei que você quer acrescentar alguma coisa, deixar um recado final. Eu queria agradecer o convite, foi muito legal Obrigado, a conversa. Espero que eu tenha conseguido expressar o meu amor pela literatura, pela cultura e pela arte. E eu não sei se eu posso deixar um recado, eu diria leiam, nem que seja outras coisas que não meu livro, mas se quiser compre meu livro. Mas e em tuas mãos, o Em Tuas Mãos é de graça, não precisa comprar, é só baixar. E o Pra Que Serve a Poesia, que é esse. Mas é isso, leiam, conversem, saiam da bolha, amem os seus, protejam as pessoas próximas, porque o mundo tá meio esquisito, tá todo mundo meio doente. Não sei, sabe, eu acho que ainda existe esperança. E eu acho. Bom, pessoal, foi isso. Essa foi a entrevista aqui com a Clarice Sabino. Muito legal essa entrevista. E continue acompanhando aí nossa rede social, o nosso canal. A gente vai ter mais novidades para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada.